Olá, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar Anderson Duarte, jornalista, âncora dos principais programas da TV Diário. O Anderson tem mestrado em redes sociais, mestrado da Universidade Federal Fluminense. E é justamente sobre redes sociais que nós vamos conversar hoje. Vamos começar com você. Você nasceu em Teresópolis? Nasci em Teresópolis. Primeiro, muito obrigado pelo seu convite na entrevista. Me sinto muito honrado em estar aqui contigo. Sou nascido, criado em Teresópolis, completamente apaixonado por essa cidade, né? Tanto que fiz questão que meus filhos fossem criados aqui. Tive a sorte de poder, depois de formado, voltar à minha cidade para poder trabalhar naquilo que eu gosto dentro da minha cidade, né? Quer dizer, a minha relação com Teresópolis é muito mais do que simplesmente natural de, né? Não foi só ter nascido, é gostar da cidade. Entrando no assunto que você é o chamado especialista, né? Eu ouvi uma definição de redes sociais que são a forma das pessoas interagirem usando meios eletrônicos. É mais ou menos isso ou você acrescenta mais alguma coisa? Na verdade, assim, os meios eletrônicos, eles já estão entre nós desde o advento do rádio, né? Quer dizer, essa relação do ser humano com os meios para que ele se torne um aliado dentro da sua vida, ela já vem de longa data, né? O que acontece hoje com o advento da rede social é que essa relação, ela é uma relação de muita proximidade mesmo. Ela está literalmente com a gente o tempo todo, né? O smartphone hoje, com acesso às redes sociais, que é o grande mote de venda das operadoras hoje, que é o smartphone com as redes sociais liberadas, ele nada mais é que você trazer esse meio eletrônico contigo o tempo todo, coisa que o rádio, de certa forma, até também conseguiu, mas que a televisão era mais difícil. Essa portabilidade da interação com o meio eletrônico e o ser humano, ela só se deu mesmo, né, com esse advento muito recente que se chama rede social. Me diz uma coisa, a consequência desse crescimento das redes sociais sobre outras plataformas de mídia, como TV, essa coisa toda, o que está acontecendo nessas outras plataformas com o crescimento das redes? Pois é, a gente vive um momento em que tudo é praticamente inédito, né? A gente está vivendo um advento de uma nova tecnologia. Até falando como pesquisador, para a área de pesquisa é extremamente complicado, porque você não tem literatura, você não tem ainda, apesar de que agora já tem bastante, as pessoas estão se debruçando realmente sobre esse assunto. Se fala muito em um meio engolir o outro, o fim dos jornais impressos, né? Eu acho que é um momento para ser analisado, né? A nossa geração, principalmente na área da pesquisa hoje, ela tem a responsabilidade de pensar muito bem como é que vai se dar essa relação. Eu tenho uma percepção diferente de muita gente mais apocalíptica, né? De que acha que a rede social veio para acabar com a televisão, o imediatismo da rede social é difícil de ser alcançado, inclusive por rádio, por internet, né? Os meios convencionais da internet. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a rede social ela veio para mostrar que os veículos de comunicação precisam se adaptar, né? Não é o fim do jornal impresso, pelo contrário, né? A gente pode até falar um pouco mais sobre isso, dessa relação da rede social com o jornal impresso. Não é o fim da televisão, da informação na televisão por causa da rede social. O que é preciso nesse momento é que se tenha essa percepção de que os meios convencionais vão precisar se adaptar. Assim como o jornal se adaptou com a chegada da rádio, enfim, como todos os veículos. Da rádio com a televisão. Agora, me diz uma coisa, mas isso, de certa maneira, por exemplo, o jornal impresso, ele está sendo muito atingido. Sim. Não diretamente pelas redes sociais, mas pela web em geral. Por quê? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo no Brasil, as tiragens caíram muito, né? Jornais como a Folha de São Paulo, que vendiam aos domingos 1.200.000 exemplares,
estão hoje na faixa, número deles, 280 mil. Você viu uma queda muito grande. Sim. Nisso, né? Mas isso é o que complica um pouco no caso das redes sociais é que você está excluindo na rede social, você está excluindo um ator, que é o jornalista, né? Embora as redes sociais, às vezes, elas funcionem como um canal que você chega mais rápido. Por exemplo, o acidente. Tem um cara que está com o celular, que ele grava 1 minuto depois e manda para a televisão, mas ela está excluindo um ator. Quer dizer, o que acontece com a informação, com esse crescimento das redes populares? As pessoas só vão saber o que elas mesmas já sabem, o que elas mesmas trocam, a informação trocada, ou isso vai mudar, vai haver uma nova percepção? Essa percepção de que o jornalista está sendo substituído, né, por esse novo agente da informação que seria o usuário da rede social, ela também precisa ser analisada com certa cautela. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Eu te falo a partir de dados, de informações bem claras que as pessoas vão entender. Você é o especialista. O que acontece? Na verdade, o jornalista não está sendo excluído desse processo. Você tem uma velocidade maior de compartilhamento das informações. É preciso dizer que hoje o produto mais consumido no mundo inteiro é a informação. Não é petróleo, não é refrigerante, é a informação. Hoje a informação é o produto mais comercializado no mundo. Vou dar um exemplo de que os jornais impressos não estão vivendo a sua decadência, os tempos finais. Um dos maiores milionários norte-americanos acaba de comprar 2 redes de jornais. Né, numa aquisição até bastante volumosa. Isso tem um peso, né, de análise interessante. Porque é um milionário que está acostumado a ganhar muito dinheiro com tudo, absolutamente tudo com que ele mexe, resolveu investir. Né, porque isso é um investimento. Ele está comprando aquela rede e não comprou para destruir, ele comprou para investir. E está investindo. Por quê? Por que ele fez isso? Por que o jornalista não está sendo excluído desse processo da rede social? Porque a informação carece de uma coisa chamada credibilidade. Sempre que as pessoas receberem uma informação, elas vão, de forma até natural, tentar analisar, de uma forma bem rápida, de onde está vindo essa informação. Quem está dizendo? Quem é a pessoa que está falando isso? Se essas perguntas não forem sanadas, assim, quem está dizendo? É o Ático. É o Ático que está dizendo isso. Se elas não forem sanadas, as pessoas vão continuar buscando essas informações. E aonde acaba sendo o ponto de confirmação dessas informações? É o veículo, é o profissional. Assim, agora me diz uma coisa. A gente, quando fala em redes sociais, a gente está falando basicamente de Facebook, Instagram, Twitter, né? Agora, você tem outro tipo de outra plataforma, que são os blogs, sim, os sites, essa coisa toda. Como é que você vê a um nível de competição, por exemplo, para chegar à tua informação? Basicamente, eu procuro informações em blogs e sites que estão lá estabelecidos. Claro. Eu não tenho até uma certa dificuldade de lidar com as redes sociais. Né? Você acha que é digamos assim, uma concorrência entre uma coisa e outra? Tem isso? Tem, claro que tem. Na verdade, além dessa questão do consumo das informações, né, das plataformas, os formatos acabam também se adaptando. Por que o Orkut acabou? Porque os brasileiros saíram dele, né? A gente já falou, o brasileiro era 90% do Orkut, mas o Orkut acabou porque ele investiu em formatos que não agradavam aquela nova geração, não agradavam aquilo que o consumidor queria. Por que o Facebook é esse monstro que se tornou hoje? Né? Monstro que eu digo em termos de grandiosidade, não em termos de ser ofensivo. Ele é uma ferramenta muito importante para a sociedade hoje. Por que ele se transformou nisso? Porque ele veio adaptando os formatos dele já há um bom tempo. E esse formato ele se adapta o tempo todo. Praticamente todo dia você tem alguma coisa diferente no Facebook.
todo dia você tem alguma coisa diferente. Você entra, é uma forma de atualizar a tua imagem, é uma forma de você visualizar. Agora, uma das mudanças mais recentes é quando você baixa a tua página, né, a tua página o feed de notícias. Quando você vai baixando, se tem algum vídeo postado, ele abre automaticamente. Seja no smartphone, seja no desktop, ele já abre o vídeo automaticamente. Então você não tem nem opção mais de chegar lá e... Não, peraí, eu quero ver esse vídeo. E clicar. Ele já abre automaticamente. Então, isso ali foi dado a partir da percepção de que, às vezes você está no smartphone e o íconezinho para você clicar e assistir o vídeo, ele fica pequenininho. Então a pessoa tinha que estar ali. Aí ela ia, aproximava, aí ia no clique. O que os desenvolvedores da plataforma do Facebook perceberam? Poxa, para o smartphone, seria muito mais legal que a pessoa, ao rolar e parar no vídeo, esse vídeo automaticamente fosse iniciado. Então, isso é uma adaptação do formato. As mídias, as redes sociais, elas se adaptam o tempo todo. O tempo todo. Todas elas. Tanto o Twitter, o Instagram, todos eles têm essa característica de se adaptar o tempo todo. O tempo todo. Os blogs e sites precisam incorporar isso na sua vivência. Eles precisam incorporar. O blog, ele precisa ter tanta instantaneidade, por exemplo, quanto o Twitter, por exemplo, que é de segundo em segundo sendo atualizado. Eu não sei se tanto quanto, mas ele precisa inserir algum tipo de mecanismo desse porte na sua estrutura. Então eu acho que assim, essa concorrência é legal porque um veículo, né, um meio dentro da internet, ele acaba se adaptando e melhorando. A rede é uma coisa que é uma preocupação que eu acho que de todo mundo é o seguinte: você pode colocar coisas perigosas na rede, por exemplo, pedofilia. São colocadas, né? Felizmente. Mas por outro lado, você estabelecer qualquer tipo de censura é uma coisa pior ainda, me parece que é pior ainda, né? O que você acha disso, desses dois aspectos? Esse é um dos assuntos que mais são discutidos pela parte legal da coisa toda, né? Que é a questão da regulação da internet como um todo, né? Hoje, o Brasil deu um passo muito importante com o Marco Civil da internet, que é uma legislação, ao meu entender, muito muito próxima do que um país deve ter em termos de controle de conteúdos e tudo mais. Você que trabalhou com imprensa há muito tempo, né, eu que estou aí nesse meu início de trabalho com a imprensa, a gente percebe que não há como se ter essa liberdade total, né, que a gente sonha. É preciso ter uma regulação, né? A gente não fala de censura, não é censura. É preciso ter um controle daquilo que é realmente postado. Isso é um tema muito polêmico, porque você acaba tendo na percepção das pessoas aquela imagem de censura, de intervenção, de imposição governamental naquilo que é produzido. Não é isso, né? Então, por que eu digo que o Brasil deu um passo muito importante com o Marco Civil? O Marco Civil, ele parte da sociedade. Ele não parte do governo, ele é uma autorregulação. E eu acho que o caminho é esse, é a autorregulação. Não impositiva, mas pensada pela sociedade. Muito bem. A gente já chegou a essa conclusão. Agora, essas outras plataformas, não é exatamente... Quer dizer, é a tua área também, porque você é a área de todo mundo, né? Isso parece também tem o mesmo problema, né? Você chega a pornografia, essas coisas todas. Agora, as pessoas da minha geração, elas têm muito medo dessa coisa de censura, né? De você ter censura. Será que esse marco que você falou, esse marco civil, será que isso vai estabelecer, vamos dizer assim, um consenso, um grande consenso, e a gente vai poder, por exemplo, estar tranquilo que os nossos filhos, netos, no meu caso, meus netos, dificilmente vão acessar coisas que não devem, que não deveriam, né, para a sua idade, uma criança de 8 anos acessar um site de pornografia? E você acha que a gente vai chegar a esse ponto?
Eu acho muito difícil você ter essa exatidão, né, esse 100%. Mas uma tendência, você acha? A tendência é que você chegue muito próximo do que seja o ideal. Mas não pela autorregulação como forma última e completa desse processo. Eu acho que essa regulação ela parte dos mecanismos e das ferramentas que são ofertadas. Por exemplo, você tem um controle de conteúdo, em que os pais podem acessar essa conexão e limitar aquilo que pode ser utilizado. Por que eu digo que a gente nunca vai chegar a 100%? Porque essas pessoas que estão mal intencionadas, elas pensam em burlar exatamente essas questões. Então é um processo evolutivo, mas existem as ferramentas. Eu acho que o principal regulador nesse sentido, quanto à violência excessiva, quanto à pornografia, quanto à pedofilia, eu acho que o principal instrumento está no controle dos pais responsáveis e na conscientização, né? É preciso, essa relação da internet ela não pode ser uma relação: toma o smartphone, meu filho, vá para o seu quarto, faça o que você quiser. Toma o seu computador, vá para o seu quarto, vá para a sua sala e faça o que você quiser. Ele tem que ser a família precisa ter esse sentimento de pertencimento do que está sendo visto, do que está sendo compartilhado. E por isso que alguns pais responsáveis acabam abrindo mão dessa responsabilidade de regulação no momento em que dizem: eu não gosto de rede social, não mexo nisso, nem sei o que é isso. É preciso saber o que é, exatamente, porque é uma ferramenta importante, mas é também um espaço muito perigoso, principalmente para adolescentes, para os jovens que estão em formação de caráter, em formação como cidadão. Os pais precisam conhecer as redes sociais, não é nenhum monstro, não fique com medo, não é nada absurdamente impossível de se entender, pelo contrário, é um mecanismo simples. Ele precisa ser simples, porque senão ele não é usual, então ele precisa ser simples, e as pessoas precisam ter medo, não precisam mais ter medo de se sentirem próximas desses mecanismos. Não é feio, né, ter rede social, não é feio ter... Isso é muito comum entre os intelectuais, né, Ático? Os intelectuais falam: eu não tenho rede social. Como se aquilo ali o tornasse mais próximo da superioridade. Na verdade, não tem nada a ver. Na verdade, não tem nada a ver. E os pais precisam, como eu te disse, eles precisam pegar as ferramentas que existem, e aí entra o Marco Civil, porque o Marco Civil ele pede que as gestoras desses conteúdos tenham ferramentas, ou seja, o Google precisa ser responsabilizado por aquilo que ele coloca no ar, e se você encontrou alguma coisa que está indevida, você tem que comunicar, ele tem que tirar na hora. Então, isso são mecanismos, são ferramentas que foram pensadas. Isso não existia. Tanto é que as pessoas precisavam processar o Google para tirar conteúdos do ar. Hoje existe um mecanismo, né, por isso que a gente está falando, um mecanismo pensado, desenvolvido com a sociedade, em que a própria operadora reconhece que aquilo ali é indevido e ela mesma retira. Muito obrigado pelas suas informações, foi ótimo. Nada, eu que agradeço. Eu aprendi um bocado sobre redes sociais. Hoje eu entrevistei Anderson Duarte, jornalista com mestrado em redes sociais. Até outro dia.